Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, metade da semana. O que você tem preparado, o que você tem feito aí? Já tem programado o final de semana? Eu já programei o meu. No domingo vamos ter um encontro de jovens aqui em casa. Será um dia super especial, eu creio, em nome de Jesus, né? E vamos à nossa palavra de hoje, né? Que ela está muito boa, né? Nos ensinando muito hoje. E vai nos dizer, João 21, do 15 ao 17. Apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhinhas, apacenta as minhas ovelhinhas. Então, o Senhor vai estar dizendo aqui, né, para que a gente venha apacentar, venha cuidar das ovelhas dele, nós, discípulos do Senhor, venhamos cuidar das ovelhas de Cristo, amém? Vamos à nossa promessa de hoje, que o Senhor tem falado conosco todas as manhãs, né? Através dessa carta, através desta palavra de edificação. A palavra de hoje está em Mateus 11, 28. A promessa de hoje está em Mateus 11, 28. Vai nos dizer o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, olha essa promessa do Senhor, né? Para que nós, todos nós que estamos cansados e oprimidos, que nós venhamos até Ele, vamos procurar Jesus e Ele nos aliviará, né? Ele tirará todo este peso que nós temos, né? Hoje em dia tá tão difícil, a vida está muito difícil, cobrando muito da gente, né? Eu sempre digo, na época que eu estudava, era mais fácil estudar. Hoje em dia é mais difícil, né? É cobrado muito dos jovens hoje em dia. E quando a gente cresce, a gente vai trabalhar no trabalho, a gente é tão cobrado. Aí é cobrado no trabalho, cobrado na igreja, cobrado em casa, cobrado como pai, como marido, né? Como esposa, como mãe. Então, a vida é muito corrida e todos nós ficamos sobrecarregados, né? Nós nos sentimos oprimidos por esse sistema de coisas, né? Mas nós vamos vencer em Cristo Jesus. Ele fala: Vinde a mim e eu os aliviarei. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Meus amores, quero pedir a vocês que continuem me ajudando, né? Graças a Deus o canal esses dias teve um crescimento muito bom, né? Nós já estamos com 667 inscritos, graças a Deus, né? E que o Senhor abençoe, né? Que venha crescer mais, que chegue a mais pessoas, né? Esta palavra, que edifique mais pessoas, né? É o que eu peço. Então, eu peço a ajuda de vocês, porque eu estou com a nova meta, né? De chegar a 1.000 inscritos, né? Aí, acredito que vai ser um pouquinho mais difícil, né? Do que as outras metas, mas Deus no controle, tudo vai ficar bem, né? Vou entregar essa minha ansiedade a Deus e creio que Ele vai fazer o bem, tá bom? Então me ajude, né? Se inscrevendo, compartilhando em todas as suas redes sociais, né? Também curta, se inscreva, compartilha, comente, deixe os seus pedidos de oração aqui que eu sempre vou estar orando por você, por sua família. Gente, eu quero aproveitar para dar um recadinho especial. Meu cunhado, ele abriu um canal há pouco tempo, a semana passada, e no canal dele, ele vai falar sobre a vida na roça, né? Como é a vida na roça, como ele trabalha lá na roça, até que horas ele dorme, né? Que horas ele levanta bem cedinho para trabalhar, né? Então, assim, eu peço a vocês que ajudem ele também, apoiem ele também. O canal dele é AP Lima, na Chácara Recanto
das Araras, né? AP Lima, na chácara Recanto das Araras. Aí você se inscreve lá, né? E fala, olha, eu vim porque a missionária Aparecida pediu que eu me inscrevesse no teu canal, né? Então será bom ele saber, né, que nós estamos o apoiando, né? Os vídeos dele estão sendo bem visualizados, né? Tá muito bom. Então vai lá, compartilha, né? Se inscreva, comente também no dele para poder estar ajudando, dar engajamento, porque no início da criação do canal é tão difícil, né? O canal é pequeno, então o YouTube não leva ele muito a expandir. Ele quer ver a nossa capacidade de expandir sozinho. Então, por isso ele pede, né? Antes de qualquer coisa, ter pelo menos 50 inscritos. Então, vamos ajudar ele, né? Pelo menos a chegar nesses 50 inscritos, né? E eu creio que a partir daí vai ser só bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vocês tomaram água hoje? Tomem bastante água para se hidratar. É muito importante, né? A gente estar bem hidratado. Então, vamos que vamos aqui. Nossa palavra de hoje, ela está em João 21, do 15 ao 17. Apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhinhas, apacenta as minhas ovelhinhas. Então, olha o carinho que Jesus usa para se referir a nós, aos cristãos, né? Como cordeiros, como ovelhinhas, né? Nós somos ovelhinhas do aprisco de Jesus. Olha que maravilha, olha que carinhoso, né? Por isso, gente, eu gosto de ser carinhosa, porque Jesus, ele era carinhoso. Então, se a gente quer imitar a Jesus, devemos fazer as qualidades que ele tem, né? Eu preciso exercitar a paciência que Jesus tinha, né? Eu preciso exercitar muitas questões, né, as quais Jesus era exemplo para nós, né? Mas nós vamos chegar lá, aos poucos a gente vai alcançando a vontade do Senhor. E nosso texto vai dizer: as palavras de Jesus acima mostram que os membros da congregação são comparáveis a ovelhas num redil. Ó, tá vendo? Jesus, ele compara, né, os cristãos como ovelhinhas em um redil, né, em um cercadinho, com cuidado, né, ali onde é protegida. Essas ovelhas, homens, mulheres, crianças, cristãos, teriam de receber alimento espiritual e ser devidamente pastoreada. Então, Jesus ordenou, olha, estes homens, mulheres e crianças, que são as minhas ovelhinhas, elas precisam de alimento espiritual, né? Então, as alimente espiritualmente. Mostra a ela o caminho que deve andar, né? Vai ensinando, vai amamentando ela em sentido espiritual, até que ela possa andar por conta própria, né? Além disso, visto que Jesus encarregou todos os seus seguidores de ensinar e fazer discípulos, qualquer nova ovelha de seu rebanho teria de aprender e cumprir essa designação divina. Então, a nova ovelha, né, tem que fazer isso, cumprir a ordem do Senhor, né, e seguir ensinando e fazendo discípulos. Essa é a ordem que Jesus deixou para nós hoje, que nós venhamos, né, fazer discípulos, que nós vamos ensinar, dar esse alimento espiritual a todos que necessitam. Amém? No primeiro século, homens qualificados foram designados para supervisionar certos assuntos práticos. Não foram escolhidos à base da escolaridade ou profissão. Eram homens cheios de Espírito Santo e de sabedoria, como Estevão. Um dos resultados deste sistema
congregacional foi que a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos multiplicava-se grandemente em Jerusalém. Então, como eram escolhidos esses discípulos, essas ovelhas? Pela escolaridade, pela profissão? Né? Não, ela é formado, ele é PhD, ele é ministro, né? Ele é doutor, né? A profissão é médico, a profissão é dentista, a profissão é professor, né? É filósofo. Não foi escolhida nessa base. Foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, na vida material, são escolhidos através da matéria, ou seja, dessa forma, né? Conhecimento de escolaridade e profissão na vida material. Na vida espiritual, a qualificação é ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, né? Nós precisamos estar cheios da sabedoria divina do Senhor. Essa é a qualificação necessária, né? E aquele tempo foram reunidas pessoas com esta sabedoria, né? Com essa dedicação. E o que aconteceu? Aconteceu que o número, né, destes discípulos multiplicava grandemente, né? E foram, né, inseridas muitas pessoas nesse sistema. E a gente fica muito, muito feliz, né, em saber disso. Amém? Eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas já voltei, né? Sempre acontece esses imprevistos, né? Que eu tenho que parar o vídeo um pouquinho, né? Mas não vamos sair do foco. Nós estávamos aqui falando, né? A respeito das ovelhinhas de Cristo, né? Como devem ser apacentadas as ovelhas de Cristo. E João 21, do 15 ao 17, vai nos dizer o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então ele disse, né? Jesus disse a ele: olha, se você me ama a mais do que esses, então apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3 vezes: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então Deus estava dizendo aqui para Pedro: olha, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Foi o que Pedro respondeu a Jesus. Então ele disse: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus, né? Então naquele momento ali ele estava ordenando a ele que amasse, ensinasse, cuidasse das ovelhinhas de Deus, né? Quando Deus diz ovelhas, né? Então ele quer dizer que ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas, e as ovelhas obedecem ao seu pastor. Por isso é importante, né? O pastor está qualificado para poder levar as ovelhas adiante, protegendo-as do lobo, protegendo-as da fome, da seca, da sede, né? Protegendo de todos os perigos possíveis, né? A tarefa de um pastor, ela não é simples, não.
né? Ela é bem intensa, né? O pastor, ele vela por todas as suas ovelhas. Enquanto nós estamos dormindo em casa, nossos pastores estão ali orando por nós, buscando a santa face do Senhor para conosco, né? E nós vamos ver aqui em Mateus 28, do 19 ao 20, vai nos dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que palavra forte, né? Então, Jesus ele está dizendo aqui, olha, vai pelo mundo, fazendo discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vai fazendo o ide, ensina essas pessoas a guardar os mandamentos que eu vos ensinei a guardar, né? Então, tem uma parte da Bíblia que vai dizer o seguinte: de graça recebeis, de graça deis. Então, nós recebemos as dádivas de Deus gratuitamente, né? A gente vê muito na internet, olha, eu vou te ensinar a fazer isso, aquilo, basta você se inscrever no meu curso, você se inscrever na minha palestra, né? Então é baratinho, é R$10, é 20, é 30, é 50, o plano anual é 200, 300, R$1.000, então a gente vê isso com todos os valores, né? Vê essa situação e o seguinte, o que Deus nos oferece é de graça. Ele já pagou o preço, nós não precisamos pagar, porque ele nos comprou, Jesus nos comprou com um preço de sangue, né? Derramando o seu próprio sangue por nós, então já foi pago o preço, né? Nós só precisamos aprender e levar à frente, ensinar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então nós vamos ver aqui agora em Atos 6, do 1 ao 7, que vai falar sobre a escolha dos 7 diáconos. Aqui foram criados diáconos para que eles cuidassem da igreja, né? Cuidassem dos afazeres da igreja, né? Da limpeza, da organização, da distribuição de rendas, né? E sucessivamente outras coisas também. E vai nos dizer o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Então, o que estava havendo ali? Os apóstolos, eles estavam deixando de levar a palavra de Deus porque tinham que resolver essas contendas, essas murmurações, né? Problemas cotidianos, eles sempre tinham que estar ali resolvendo, né? Então ele falou: olha, vamos fazer diferente, vamos designar 7 homens, né? Mas esses homens precisam, né, ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Para que cuidem dessa parte, né? Então, ali foram escolhidos esses homens, e diz aqui: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram antes aos apóstolos, e estes oraram, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que palavra maravilhosa, né? Então, quando nós temos alguma dissensão, alguma murmuração, temos que sentar, nos reunir, pedir a direção de Deus, né? Que Deus venha dirigir a nossa casa, a nossa vida, né? Os nossos propósitos. Tudo temos que apresentar a Deus, né? Para que Ele designe, né? O Espírito Santo de forma que venha suprir as nossas necessidades. Amém? A palavra de hoje foi muito importante para todos nós. O Senhor vai dizer: ide, fazei discípulos e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a ordem que o Senhor nos deu, né? Ele nos deu de graça sabedoria e conhecimento. E ele fala para a gente ir fazer novos discípulos, nós ensinarmos, né? Dar sabedoria e conhecimento da palavra da mesma forma que nós recebemos hoje, né? Nós possamos levar à frente esta palavra maravilhosa, né? E nós somos cordeirinhos no aprisco de Deus, né? E de acordo com que nós vamos crescendo, vamos nos tornando sacerdócio real, né? Ensinando as novas ovelhas, assim como nós fomos ensinados, com carinho, com amor, com dedicação, a gente fazer isso também ao próximo, né? Levando a palavra do Senhor à frente, conquistando, né, corações e almas para Jesus. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. A palavra de hoje foi maravilhosa, né? De grande sabedoria para nós. O Senhor vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos adquirir conhecimento da palavra todos os dias, né? Assistindo todos esses devocionais, né? Levando sempre à frente a palavra do Senhor e sendo edificados, amém? Peço novamente que me ajudem, né? Curta, compartilha, comenta, se inscreva e deixe aqui embaixo seus comentários de pedido de oração, para que nós possamos orar pela sua causa e você ser mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Vou ficando por aqui, um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor, que a face do Senhor venha resplandecer sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau!